dos traços sombrios, que são indivíduos que apresentam narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Então, muita gente fala sobre psicopatia. Professor, e o psicopata quem é? É possível ser psicopata e ser narcisista? Não só é possível, senão é uma desgraça que assim seja. É o que se chama de díade sombria. Você ser, por um lado, psicopata, por outro lado, narcisista. E existem, e estamos cercados de pessoas assim, por todas as partes. Não que tenhamos que estar o tempo todo preocupado com todo mundo, mas é uma realidade. E ainda tem um elemento que é o maquiavelismo, tão próprio desse período eleitoral, onde todo mundo promete tudo, porque a mentira é típica desses indivíduos. Por exemplo, a arte de mentir é própria do psicopata, mas a qualidade da mentira é mais típica do maquiavélico. Sim, sim. Então, enquanto o psicopata ele desfruta em mentir, é um prazer para ele mentir, ele mente de forma impulsiva, ele mente sem planejar. Já o maquiavélico não, ele mente de forma estratégica, planejando e sabendo exatamente o que vai te contar. Então, se pega uma pessoa que é psicopata, mas também tem um traço de maquiavelismo, ele provavelmente vai ter uma mentira mais elaborada, vai conseguir enganar mais pessoas. E isso é um problema sério na vida de todo mundo. Os fins justificam os meios. Para todos eles. Os dois, psicopatas e maquiavélicos, geralmente o objeto do desejo está fora. Então, eu vou usar as pessoas para alcançar um melhor posto, para alcançar dinheiro, para alcançar alguma vantagem externa. O narcisista, o fim está nela mesma. Ela quer ser valorizada. Ela tem, primeiro, uma autoimagem inflada. Ela se acha efetivamente muito mais importante que todo mundo, grandiosa, especial, realizadora de grandes feitos. Tem certeza que todo mundo a inveja, embora é ela que inveja as pessoas. Então, esse indivíduo que se diferencia, esse maquiavélico, porque o foco é nela mesma, sobretudo fazendo com que as demais pessoas sirvam de fornecedoras de suprimento para elas. Elas esperam que as pessoas estejam o tempo todo dizendo, poxa, como você é linda, como você é inteligente, como você é maravilhosa. E quer ver uma coisa que é irritar uma pessoa narcisista? Você está casado com um ou convive com uma pessoa, ela é narcisista, adoeça perto dela, ela vai ficar irritadíssima com você. Por quê? Quando você adoece, você necessita de atenção. E atenção para ela, só quem merece é ela mesma. Entende? Então, são pessoas que estão o tempo todo nos manipulando, então elas não vão fazer nada por um acaso. E, por exemplo, a ruptura de um relacionamento com a pessoa narcisista é algo mais drástico que pode acontecer. Por quê? Porque ela vai tentar imputar a culpa no outro. Então, o outro vai sair com a sensação de culpa. E mais, elas nunca cortam o laço. Então, elas terminam o relacionamento, te coloca a culpa, manipula você o tempo todo e, claro, você se sente preso. E mais, ela chega, alisa, alivia, diz que ama e você se empolga e, de repente, ela foge. É um morde e assopra, é uma montanha-russa emocional que você desestabiliza. Tem traços específicos, professor? Cada um tem traços específicos só deles. Sim. Por exemplo, vamos começar por psicopatas. Então, o que caracteriza psicopata? Tá certo? Não, caracteriza muito específico. Impulsividade. São muito impulsivos. Ausência plena de empatia. Não conseguem se colocar no lugar do outro em termos afetivos. Não conseguem sentir a dor do outro. Tá certo? Então, os maquiavélicos se caracterizam sobretudo por planejar cada ação, baixa impulsividade, um elevado autocontrole. Então, eles têm controle sobre suas ações, mas também tem uma coisa que chegam bajulando. Então, é comum, por exemplo, você chega no espaço e uma pessoa diz, poxa, eu te conheci agora, mas é como se eu te conhecesse para sempre. Eu gosto muito de você, você é especial, e começa a elogiar do nada. É aquele amigo que a gente não tem e de repente aparece. É aquele político que você encontra no meio da rua, ele dá um abraço, esse meu amigo, nunca falou comigo, vem falar comigo agora. Isso, eu recebo muita... Então, veja... Parece que eu conhecia de anos. E nós temos muitas dessas características de maquiavélicos e narcisistas. O traço característico narcisista é a grandiosidade. Somente ele importa, ele é mais importante, as pessoas devem estar via o mundo para servi-la. Elas têm todos os direitos, mas nenhum dever. Então, são características bem particulares desses três indivíduos. E, claro, quando você junta essas características numa mesma pessoa, eles tendem a ponderar. Por exemplo, a impulsividade, que é agir sem pensar por parte do psicopata, é ponderada ou é diminuída, é minimizada em razão da capacidade de planejar do maquiavélico.
Então, ele sabe que quer uma coisa, mas ele retarda a gratificação. Ele diz, não, nesse momento eu vou retardar. Por exemplo, se você chega para um psicopata, tenta tirar uma coisa que ele tem ou não permite que ele alcance, ele quer um posto de trabalho e você não deixa que ele alcance esse posto de trabalho, é você quem está impedindo, naturalmente ele tenta te eliminar. Ele pode te eliminar literalmente te matando. É uma forma de te excluir do caminho dele. Mas se ele é uma pessoa maquiavélica também, ele vai ponderar, ele vai dizer, epa, peraí, esse não é o momento. Um dia essa pessoa me paga, mas vamos devagar, vamos construindo para que não se note quem eu sou. Então essas pessoas, elas têm plena consciência. Por exemplo, outro dia alguém me perguntava, professor, eles são imputáveis, ou seja, são responsáveis por seus crimes plenamente, porque o cognitivo deles é intacto, eles sabem o que estão fazendo, sabem como estão fazendo, e veem nas demais pessoas como otárias que estão para me servir. Então, tiram proveito de todo mundo. São apenas peças para ele. São só instrumentos para alcançar os seus propósitos. Nesses 3 distúrbios, professor, o mais perigoso seria o psicopata? E deixa eu perguntar, são considerados distúrbios? Veja, depende. Seriam transtornos, no caso da psicopatia, que não existe no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O que tem? Tem o transtorno de personalidade antissocial. Não tem lá, transtorno de psicopatia, não existe. Sim. Agora, dentro do DSM-5, nós encontramos diversas vezes menção à expressão psicopatia no contexto de transtorno de personalidade antissocial. O narcisismo tem transtorno de personalidade narcisística, mas não tem o transtorno paramaquiavélico. Entende? Então, maquiavélico não está classificado como transtorno, embora se reconheça que seja um traço sombrio, um traço que efetivamente compromete a relação do sujeito com outras pessoas. Como é que o senhor chega nessa linha de estudo e o que é que motiva o senhor a ficar, pesquisar mais e publicar mais, estudar mais? Veja, sobretudo, primeiro, como é que a gente chegou até aí? A temática central nossa são valores humanos e a gente percebe que as pessoas agem desprezando qualquer valor. E a gente começou a perceber quem são essas pessoas e começou a entender que sim, que é importante compreender as condutas dessas pessoas que agem de forma extremamente autointeresse, focada nelas mesmas, para poder saber, bem, me diga uma coisa, como é que a gente evita que a pessoa chegue a esse tipo de conduta egoísta, de conduta de exploração, de conduta... Então, aí a gente chega a esses traços e começa a entender um pouco mais sobre eles, pesquisar em geral sobre personalidade, mas depois começamos com personalidade sombria e logo fomos para a personalidade luminosa. Então, hoje a gente está transitando entre os dois, entre a sombria e a luminosa. Em termos de sociedade, quando a gente vê casos práticos, professor, sim. Comum na assassinato, sim. Esses mais de forma cruel, sim. Né? Estupro sim. de vulnerável, ou estupro de uma forma geral, a gente sempre vai associando, isso é um psicopata, o cara que faz isso. Sempre assim, é comum ouvir isso. Aí também o sociopata, também é comum Perfeito. ouvir tal. Sim. A diferença entre eles? Comumente a diferença central é que, por exemplo, enquanto o psicopata ele não forma relação, ele não conecta com pessoas, o sociopata ele pode até ter amigos íntimos. Então é uma dimensão de exploração do conjunto de pessoas ou da sociedade. Por exemplo, um sociopata, alguém que tem um crime, recebo dinheiro para merenda escolar. Esse dinheiro eu desvio, ou, por exemplo, como aconteceu em São Paulo, em lugar de servir uma merenda de qualidade, eu sirvo salsicha feita com parte de papelão. Então, a salsicha não tem qualidade e você coloca papelão. Então, você tem alguém que se beneficia com esse dinheiro à custa de todo mundo. Essa pessoa pode ter alguém que ele se relaciona bem, algum amigo íntimo, é possível. No caso do psicopata, ele não vai ter essa relação, não vai desenvolver essa relação. Todos, para ele, são instrumentais. Por exemplo, às vezes acontece, a polícia pegou um indivíduo que tinha sequestrado algumas vítimas e estava ameaçando matar. Então, a polícia chama a mãe, para a mãe tentar sensibilizar. E a mãe vai pedir, meu filho, deixe e tal, solte, não faça isso. Se é um psicopata, tanto faz a mãe como quem quer que seja. E se o policial disser, olha, se você matar ela, eu mato a sua mãe, pode matar essa cadela que para mim tanto faz. Não desenvolve laço afetivo com ninguém. Ah, professor, mas ele disse que me amava. Não ama ninguém. Psicopata não ama ninguém, maquiavélico não ama ninguém, narcisista não ama ninguém.
Então, mas no início o processo é que ele mudou. No início do relacionamento ele me amava, ele demonstrava que amava. Não, aquilo era todo um jogo de manipulação para ter o controle absoluto sobre você. A partir do momento que tem controle é quando você nota, mas ele mudou, ele não mudou, ele era aquilo. Ele mudou para se disfarçar e que você entendesse que era um cordeiro quando na verdade era um lobo. Ele tirou a máscara. Exatamente, ele foi ele mesmo.